Sejam bem-vindos, né? Eu vou fazer uma leitura aqui desse livro Ceifa de Luz, do Chico Xavier, né? Psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Boa noite aí todo mundo, deixem aí a água fluidificada, porque todo final de estudo a gente vai fluidificar as nossas águas, certo? Conquistas da compaixão, número 15. Timóteo capítulo 1, Timóteo 1, capítulo 4, versículo 7. Exercita-te pessoalmente na piedade. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. A gente sonha e não corre atrás. Então, um sonho, quando a gente não faz nada para realizar aquilo, é apenas um sonho, né? A gente tem que tirar do papel, a gente tem que botar na prática, fazer o nosso planejamento e tentar, né, perceber. Aí quando eu fico lendo comentário eu me perco. E tentar não, né? Fazer, porque não é para ser fácil, é para ser feito. Então a gente tem que fazer o que a gente quer e seguir nossas metas, ter os planejamentos bem definidos, né? Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos, ou seja, isso tudo vem a calhar com o nosso estudo agora. Porque se eu estou querendo desenvolver a minha mediunidade, trabalhar com a minha mediunidade, com a espiritualidade, eu tenho que primeiro ter a minha disciplina. Eu tenho que me exercitar. E como é que eu vou me exercitar? Primeiro, a minha reforma íntima. Tirar os comentários, tá bom. Aí eu vou continuar aqui a nossa leitura, que é rápida. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E aí eu estava falando, como é que eu vou exercitar o meu lado espiritual? Como é que eu vou começar a me exercitar para desenvolver essa minha mediunidade? E tem muita gente que quer desenvolver a mediunidade, mas não tem paciência. Não tem a paciência, a perseverança. E aí quer logo trabalhar mediunicamente e não entende que tem uma questão de fatores, né? Vem a teoria, vem o conhecimento, mas a minha prática, enquanto eu estou aprendendo, enquanto eu estou estudando a mediunidade, é o quê? Fazer o evangelho no lar, fazer a minha reforma íntima, me transformar, porque tudo que a gente já estudou aqui, a gente sabe, né? Tudo vai de acordo com o meu ser vibracional. Se eu tenho uma vibração baixa, eu vou sintonizar com espíritos baixos. Se a minha vibração está tranquila, não peço para ser uma pessoa perfeita, porque isso aqui não existe, tá? Ninguém aqui é perfeito. Aliás, quem é perfeitinho demais, né, vai logo pro céu, porque quem é perfeito não precisa mais estar aqui. Então é isso que a gente vai praticar. Fazer nossas preces diárias. Toda semana eu vou fazer o meu evangelho no lar. Eu vou ler, eu vou estudar, eu vou entender e ter paciência. Se quisermos que a piedade nos ilumine, eu falei da compreensão. Aceitamos assim as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Nesse sentido, os que nos contrariam se nos mostram como sendo os melhores instrumentos. Quem nos contraria nos mostra aonde a gente tem que melhorar, né? Porque se uma pessoa está me contrariando, eu estou ficando nervosa com aquilo, a gente tem que lembrar o quê? Não foi a pessoa que me deixou com raiva, foi eu. Aquela questão do presente. Tem um provérbio budista que eu acho perfeito, que fala o quê? Se uma pessoa aparecer na porta da tua casa com um presente na mão, é você que decide se vai escolher ou não aquele presente ou se vai mandar de volta.
Então, tudo que vem de uma pessoa externo, eu que vou dizer também se eu vou aceitar aquilo para mim ou não. Que a paz, né, sempre começa de dentro de mim. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Se um amigo nos abandona, imaginemos quando haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar, né? Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Ninguém adquire nada sem construir, né? Ninguém vai adquirir uma fé se eu não construir. A gente quer que as coisas parece que vão cair na minha cabeça, né? Um milagre, um raio, pá! E eu vou ter fé, eu vou ter motivação, eu vou ter... Não, tudo a gente constrói. Inclusive, a motivação, se a gente ficar esperando ela aparecer, ela não vai aparecer nunca, né? Só vai começar quando a gente colocar o primeiro passo e iniciar. Então, esses livros, 15 passos para você fazer isso, você lê, faz um primeiro dia, depois põe na gaveta, por quê? Porque é a persistência, é o esforço diário. Então, a gente quer uma coisa paliativa, eu vou pagar isso aqui porque está me prometendo que eu vou melhorar a minha vida, que eu vou ser só luz. Vou lá, pago, eu passo um mês, joia. E aí depois o que acontece? Acaba de novo. Porque eu não treinei a minha mente, eu não fortaleci o meu espiritual para as aflições que vão chegar na minha vida. E é isso que a gente sempre faz aqui, no Evangelho do Lar, na segunda, e hoje a gente entende o mundo espiritual porque a gente tem medo do desconhecido. Então, a partir do momento que eu entendo os mecanismos da mediunidade no mundo espiritual, o meu medo vai se esvaindo. E a gente escuta isso por muitos comentários, depoimentos, né, que eu gosto de postar e vocês gostam de ler. Inclusive, hoje, antes de entrar aqui na live, até falei com o Rafa, né? O Rafa tem me ajudado bastante. Pena que ele não está aqui para eu falar isso, mas ele vai assistir depois. Ele me contou uma coisa que eu fiquei muito feliz, que ele foi num certo local que eu admiro muito, é um local religioso, e um espírito lá falou para ele: que trabalho bonito vocês estão fazendo, né? E aquilo eu fiquei muito feliz, porque que nem o Rafa falou, olha, Rejane, que legal, até a espiritualidade já conhece, né, o trabalho que a gente está fazendo. E quero agradecer também, eu tenho certeza que está aí do outro lado a Cida, que eu não tenho mais falado nela, mas ela está sempre aqui comigo. Pode chover, pode fazer o que for, mas eu tenho certeza que a Cida está aí. Então vamos continuar a nossa leitura, desculpem, a nossa prece. É a afobação, gente, tá vendo? Médio ansioso, a gente quer logo entrar mergulhar, né? Mas vamos fechar os nossos olhos, vamos iniciar a nossa prece. Coloquei uma música que está no canal dos Servos de Luz. Respirar profundamente. Agradecer por mais esse momento. A espiritualidade já está toda aqui presente. Agradecemos, Senhor, por mais esse momento de luz em nossas vidas. Que esse momento de estudo possa ser aprendido, assimilado em nossos corações. Que todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, possam se auxiliar desse estudo.
Agradecemos aos nossos mentores que sempre nos amparam, ao nosso Mestre Jesus, tão amado por nós, e nós temos esse privilégio de estarmos aqui em Sua presença. Agradecemos esse momento de energia, essa renovação de energia, a todos os médiuns que estão aqui presentes, essas curas que estão acontecendo, deixando claro que os servos de luz não estão aqui a passeio, estão transformando vidas, porque nós estamos nos esforçando para isso, e os nossos esforços estão sendo reconhecidos cada vez mais com Jesus em nossos corações. Somente Jesus e Deus é o que necessitamos na nossa vida, e é isso que nós temos aprendido cada dia mais com a espiritualidade que nos acompanha. Eles nos auxiliam, por vezes nos mostram os caminhos a seguir, mas apenas Jesus é nosso Mestre amado, nosso governador e nosso Pai Celestial, que tanto nos ama e nos ampara. Iniciamos nosso estudo mediúnico com paz, com alegria, com amor, agradecendo o trabalho da espiritualidade para manter toda interferência negativa fora do nosso ambiente de estudo, dos nossos lares, nos protegendo, nos amparando cada vez mais. Damos por iniciado o nosso estudo mediúnico, dizendo graças a Deus, que assim seja. Amém. Nós estudamos, o livro do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. Agradeço as 346 pessoas aqui no YouTube e 437 aqui no Instagram. Sejam todos bem-vindos. Todos coloquem aí um copinho com água, porque todo estudo mediúnico a gente vai beber uma aguinha fluidificada no final do nosso estudo mediúnico, que é diferente da nossa água que a gente está fluidificando no Evangelho no Lar, tá? A água do Evangelho no Lar a gente deixa para a semana inteira e para tudo na nossa vida. É para nossa vida geral, né? Eles sabem da nossa necessidade física, emocional e espiritual. Do estudo mediúnico é para o estudo mediúnico. Tudo que nós vamos falar, que às vezes eu falo sobre coisas que têm que ser ditas e algumas pessoas às vezes não conseguem assimilar aquilo muito bem, então essa água vem para purificar, para tirar e para ajudar naquela necessidade daquele dia, tá bom? Assim como algumas aflições e curas também, de nós que estamos aqui estudando a mediunidade, que precisamos desse auxílio, porque nós somos verdadeiras anteninhas, E aí a gente estava falando no nosso último estudo sobre reajustamento. Falamos sobre a questão dos ambientes que frequentamos, como médiuns do nosso equilíbrio em certos ambientes, para reflexão. Será que eu estou preparada para ir ajudar naquele ambiente? Porque médium, a gente sempre quer trabalhar e tá certo. A mediunidade ela não é para um hobby, é um auxílio, um instrumento para a gente ajudar ao próximo. Então, sempre que eu vou começar a ajudar, eu tenho que primeiro refletir se eu estou preparada para aquilo, Porque se eu não estiver preparada, fortalecida espiritualmente com o meu controle das minhas emoções
E se eu não tenho uma tendência de colocar a grosso modo, né, de viajar na maionese, então eu tenho que refletir como é que eu vou trabalhar essa minha mediunidade. Porque a mediunidade por si só, ela já nos traz muitas coisas além. Então, dependendo da imaginação da pessoa, ela pode ir mais além ainda. E aí é o que nós chamamos de animismo, né? Que não é da mediunidade, que é da pessoa. Nós já estudamos sobre isso, mas voltaremos a esse assunto porque ele é muito importante, né? Falamos também sobre o que a vida começou, a morte continua. O que eu sou aqui nessa vida, a minha moral, os meus valores, os meus vícios continuarão além da vida, porque ninguém se torna santo. Eu desencarno aqui, eu acordo lá com os mesmos sentimentos, desejos, vícios, tudo da mesma forma. Eu não mudo a minha forma de ser, né? Então, por isso que a gente tem que dar muito valor nessa vida, a gente tem que nos preparar aqui e agora, ter esse autodesenvolvimento, não deixar para depois e nem para outra vida, como a gente falou no nosso evangelho do lado dessa segunda. Eu não tenho que pensar em outras reencarnações. Se Deus me deu esquecimento, então eu tenho que focar nessa vida e pronto, acabou. Acabou a história de ficar pensando na minha alma gêmea da minha vida passada, nos meus sofrimentos. Não, tudo bem, a gente tem essa curiosidade, mas a gente tem que entender que essa vida é aqui agora que eu estou para evoluir, né? E que eu tenho que fazer isso para ontem, porque a vida é um sopro, passa rápido. E aí a gente falou também que a questão da nossa proteção como médiuns, ela nem sempre é absoluta, porque se eu como médium, a minha vibração é baixa, a espiritualidade ela também não faz milagre, nem na hora da proteção, quando eu estou no mundo espiritual, quando eu estou trabalhando mediunicamente, porque eles vão ter acesso a mim de acordo com a minha vibração. Eu dei alguns exemplos, né? Eu estou escrevendo aí, vocês estão vendo, o meu trabalho hoje maior é em desdobramento quando eu vou dormir. Existe o desdobramento também quando eu estou acordada. Em atendimento para uma pessoa, eu posso naquele momento, enquanto eu converso com ela, sem ela perceber, eu vou na casa dela em espírito e volto. Isso existe? Existe. Parece ficção científica? Parece, mas não é. Alguns poucos médiuns conseguem fazer isso. Existe até na Umbanda, que a gente já falou sobre isso aqui, existe no Espiritismo, porque o mundo espiritual é o só, a puxada, né? A gente puxa também espírito para perto de nós, para tratar aquele espírito. Por exemplo, eu vou atender uma pessoa, tem um espírito obsessor que ficou lá na casa dela, porque ele não é bobo e ele não vai querer tratamento. Então eu vou esperar ela aqui, porque ela vai receber tratamento, mas quando ela chegar aqui, ela vai continuar com os mesmos hábitos, com os mesmos pensamentos, e eu vou estar aqui até na poltrona aqui, deitado, só esperando. E aí a gente faz essa puxada também, que é buscar esse espírito. Então, tudo isso a gente trabalha na mediunidade. A gente trabalha com espíritos sofredores e com espíritos obsessores e com espíritos trevosos. E se eu não estou com a minha vibração bem equilibrada, se eu não tenho confiança no que eu estou fazendo, eu posso deixar-me influenciar por aqueles espíritos e nem perceber. Então, Martins Peralva fala bem sobre isso, lembrando que esse livro é um roteiro, é um estudo do livro do Chico Xavier, né? Psicografado pelo Chico Xavier, escrito pelo André Luiz, que é o Domínios da Mediunidade. André Luiz vai passar em alguns centros espíritas para fazer esse estudo. E nesse capítulo, ele passa em um ambiente que tem muitas pessoas ali bebendo, fumando, com aqueles vícios, né? E aí eu vou continuar a nossa leitura para a gente continuar o nosso estudo. Somente o imperativo do serviço assistencial deve levar o médium a ambientes mal assistidos. Ou seja,
Somente quando eu estou em trabalho, que aquilo é necessário para eu ajudar um próximo, que eu vou com a espiritualidade ajudar um espírito em ambientes mal assistidos. Um ambiente como esse, por exemplo, ele é mal assistido, porque espírito de luz, para ele já é denso ficar aqui na nossa esfera terrestre. Pior ainda são nesses ambientes, que a energia é muito mais densa. Somente o imperativo da fraternidade deve justificar a presença do obreiro do mediunismo cristão em ambientes duvidosos, onde as paixões e os sentimentos inferiores constituam o dolce farniente dos seus frequentadores. Vou repetir. Somente o imperativo da fraternidade deve justificar a presença do obreiro do mediunismo cristão, ele ainda coloca cristão, em ambientes duvidosos, ou seja, onde existem paixões, sentimentos inferiores, que constitui isso aí que eu nunca vi falar na minha vida, né? Eu ia até olhar, mas esqueci, dos seus frequentadores. O médium, a benefício de si mesmo e da obra, deve escolher ambientes onde as suas forças morais se consolidem e os propósitos superiores lhe sejam estímulo ao estudo e ao trabalho com Jesus. Conhecemos companheiros com apreciáveis qualidades de abnegação e boa vontade que, tentando ajudar em determinados ambientes, passaram a ser vítimas de entidades cruéis. Aí eu me perco. Das quais, para se desvencilharem, muito esforço e muita oração foram necessários. Por isso que eu falo para vocês, muita gente quer, eu quero ajudar. Eu sei que tem força de vontade, quer ajudar, tem amor também no coração, mas nem sempre a pessoa está preparada para entrar em certos ambientes nesse auxílio dessas pessoas. E vocês podem ter certeza que todas as noites a gente vai em algum ambiente que é dessa forma, porque a gente vai em hospital, a gente vai em vários locais, em casa, à noite, para um auxílio, para um médico. São muitas tarefas. E tem lugares assim que às vezes, por exemplo, eu já fui no umbral com a espiritualidade. Então, se eu tenho uma certa, digamos assim, fraqueza, eu estou com um ambiente muito pesado, tem aqueles espíritos trevosos, eles vão me influenciar, eu vou sentir medo, eu vou sentir insegurança, minha vibração vai baixar. E aí já é uma porta aberta para eles. E aí, para a espiritualidade me proteger daquilo, já é o dobro, né, do trabalho que eles vão ter comigo, do que se eu estivesse preparada para aquele ambiente. Então, não basta só a vontade, a gente tem que nos preparar. Eu tenho que ter paciência para esse burilamento na minha vida, porque senão eu vou trabalhar como médium, tenho o risco de sofrer influência sem nem perceber, porque isso acontece tanto, né? A gente sofre influência e não percebe, imagina como médium. E aí quando vai ver, a gente já está com uma obsessão, e aí pronto, é que nem ele fala aqui, vai ter que ter muita oração. E eu dei o exemplo para vocês quando eu iniciei um trabalho de ajuda como psicóloga no centro espírita, logo quando eu me formei. Isso já tem uns 15 anos, e eu só ia para ajudar. Eu não fazia evangelho no lar, eu não fazia mais nada. Eu só queria ajudar porque eu achei que só a prática de ajuda já estava bom. Mas que nada. Eu peguei toda aquela carga negativa, eu fiquei estressada, eu fiquei desanimada, eu comecei a ser influenciada, comecei a ter obsessão na minha vida, e quando eu vi eu já estava quase caindo numa depressão, com ansiedade, larguei centro, larguei tudo, não queria mais nada. E aí até você perceber essa obsessão e sair daquilo, é muita oração, né? Em primeiro lugar,
tá aqui. Guardando no coração a fragilidade que constitui ainda o nosso apanágio, foram terrivelmente envolvidos pelas forças viciadas, em cujos domínios quiseram penetrar. E tem lugares, quem já leu o livro aí do Ranieri, que eu já indiquei para vocês, que ele fala sobre lugares espirituais, que o que prevalece ali é a promiscuidade, o sexo, e quantas pessoas com essa sede desse impulso, né, desse instinto, vão em espírito para lá e precisam de ajuda até para sair dali, no sonho, e tem esses auxílios, a gente vai nesses lugares porque a pessoa está indo direto, ela precisa sair daquele ambiente, precisa voltar à sua vida normal. E se você não tem um preparo para aquilo, tu vai ver aquilo. E tem coisas que seduz, né? Tem coisas que vão seduzir o médium. Ele vai olhar para aquilo e falar, meu Deus, isso aqui é um paraíso, quero ficar aqui e pronto. Entendem a preocupação da espiritualidade com a gente? Porque a gente sabe, nós temos muitas coisas a vencer dentro de nós, né? Nós temos as nossas más inclinações, porque nós estamos aqui para aprender. Então, se eu tenho outro lugar de drogas também, algo assim, esses vícios, se eu tenho algo que eu não trabalhei dentro de mim nesse sentido, eu me perco ali. Somente os vanguardeiros valorosos, que já se fizeram portadores de valiosas aquisições espirituais, devem comparecer à retaguarda, onde hostes tenebrosas implantam o seu reinado de sombra. Em primeiro lugar, a autopreparação pelo trabalho comum e pela renovação. Em segundo, os grandes encargos que pedem experiência e fortaleza. Consoante acentuamos no início deste capítulo, há milhares de criaturas prisioneiras dessas entidades. E existem muitas pessoas prisioneiras que a gente nem imagina. Já teve um lugar que eu fui que era de magia oculta, dessas questões, né? De trabalhar com feitiçaria, magia, essas coisas. Manipular energias. E aquele espírito me vendo naquele ambiente, ele queria me aprisionar dentro de um saco. Era uma coisa assim muito esquisita. E eu corria e ele corria atrás de mim. E eu comecei a fazer oração, a fazer prece, porque eu fiquei assustada com aquela situação. Para mim era a primeira vez que eu vi aquilo. Eles querem literalmente aprisionar o nosso espírito para ficar com eles ali naquele lugar. Eu vou acordar, mas quando eu acordar eu continuo mentalmente presa àquele lugar. Então eles vão ter uma maior facilidade para me colocar numa fascinação. E aí toda vez que eu vou dormir eu volto para lá. Entendem o tanto de coisa que acontece? E ele corria com um saco, assim, era como se fosse um saco de arroz marrom, bem escuro, querendo aprisionar meu espírito. E aí pernas para que te quero, né? São os fumantes e bebedores impenitentes que se entregam desordenadamente ao vício. São os que se entregam a condenáveis excessos em qualquer setor da atividade humana. Qualquer exagero, qualquer desequilíbrio que a gente tenha na nossa vida, quando a gente frequentar um ambiente que tem isso exacerbado, eu vou poder ser muito mais fácil influenciada. Os que bebem passam a ser, na oportuna definição de um nosso confrade, canecos de espíritos. Os que fumam passam a ser naturalmente alimentadores de entidades infelizes que se comprazem, jubilosas em sorver-lhes as baforadas do fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões. E assim permanecem até que um dia, fustigados pela dor, dominados pela exaustão e vencidos pela monotonia de uma existência tristemente vegetativa, despertam para um tipo de vida mais
consentânea com a dignidade da pessoa humana. E ele aqui está falando o quê? Que até pelo cansaço, né? Muitos espíritos obsessores, a gente falou sobre isso na obsessão. Existem espíritos, quando não é uma coisa de outras vidas, uma coisa assim que é um inimigo, né, de outras vidas, esses tipos de espíritos que param, até também de outras vidas, podem, alguns deles, cansar de nos obsediar. Podem algum deles também cansar pelo fato de que eu estou me esclarecendo, eu sei que tudo eu posso ser influenciada, então eu tenho que me proteger. Como é que eu vou me proteger? Tendo consciência dos meus atos, tendo responsabilidade por meus atos, parar do vitimismo, tomar consciência de que a vida que eu tenho é tudo criação da minha mente, da minha energia, do amor, do sentimento que eu levo no dia a dia. Porque se eu sou uma pessoa negativa, só espero o negativo, só vai vir coisa negativa. Eu vibro, eu estou emanando, eu estou atraindo. Então, quando eu tenho consciência disso tudo, eu vou me esforçar sempre para minha energia, minha vibração se elevar. Quando eu não tenho consciência, eu vou cair no vitimismo, vou ficar na cama, vou falar que a vida é injusta, porque eu não sou feliz, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. E o que a gente sempre prega aqui? A gente tem que ter gratidão pelo que eu tenho. Eu tenho que ter gratidão por tudo que eu tenho, que aí sim as coisas vão aparecer na minha vida. Agora, se eu fico no vitimismo, eu fico ali naquela vibração baixa, e aí para vir uma influência e intensificar aquilo em mim é muito mais fácil. Então, quando eu tenho essa consciência, eu vou saber que naquele momento eu entrei num desânimo, eu estou numa tristeza, eu estou num ataque de pânico, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Mas eu sei que eu tenho que sair daquilo, porque se eu não fizer nada, ninguém vai fazer por mim, que não existe milagre nesse sentido. Se eu quero assistência, uma ajuda espiritual, eu tenho que também partir de mim. Não adianta vir pedir prece, oração, porque nem isso vai adiantar se eu não despertar para isso, né? Ah, mas não é fácil. Não é para ser fácil, é para ser feito. Eu tenho que vibrar bem agora, hoje. Não é para deixar para amanhã, quando eu desencarnar, sei lá quando. Agora. Ah, mas eu tenho que fazer um ritual. Eu tenho que virar vegetariana, eu tenho que fazer isso. Não, agora, agora. Não é amanhã, não foi ontem, é agora. Então a gente tem que ter essa consciência para poder despertar isso em nós, né? E assim permanecem até que... eu já falei, né? E aí, quando a gente tem essa consciência, eu vou me fortalecer, eu vou ser uma pessoa equilibrada, eu vou ser uma pessoa confiante na vida, e o meu obsessor vai cansar, porque ele vai chegar aqui e vai falar: vai lá, briga, vai lá, xinga, vai lá, faz isso, vai lá, bebe, vai lá, fuma, vai, faz coisa errada mesmo, a vida passa rápido, e que se dane todo mundo, vai, faz. E eu paro de escutar ele, a vozinha dele vai ficando lá longe, cada vez mais longe. E aí ele vai cansar, porque ele vai falar assim: nossa, aquela pessoa não me escuta. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou procurar outro. Não estou perdendo meu tempo. A misericórdia divina funciona desde o princípio, junto a todas as criaturas. Chegará o dia em que a própria natureza lhe esvaziará o cálice. O que está falando? Eles vão cansar, porque a própria natureza, ou seja, essa evolução, tempo após tempo, vai chegar um momento que, se eu não for também pelo amor, eu vou pela dor. Meu cálice vai se esvaziar e eu vou sentir a necessidade de encher ele novamente com coisas que vão me preencher, com coisas que vão me deixar com aquela sensação de que sim, eu sou espírito, eu sou filha de Deus. Então, quando o meu cálice está vazio, eu começo a querer a ir buscar. Então, daí vem a questão que muitas pessoas vão despertar pelo amor, muitas não, né? Algumas vão despertar pelo amor, que elas não vão ficar sentadas no sofá esperando cair um milagre, elas vão atrás, e outras só vão correr atrás quando vier a dor. Então tem dores, tem sofrimentos que a gente olha uma pessoa passando, por mais que a gente queira ajudar,
tem coisa que você vê que é nítido, a pessoa precisa passar por aquilo. Por que psicólogo não dá conselho? Porque não adianta se você fala, ai meu amigo, até de amigo, de psicólogo, porque entra pelo ouvido e sai pelo outro. A pessoa tem que vivenciar, a pessoa tem que sentir, para ela assimilar aquele aprendizado. E ainda tem pessoas que passam pela mesma situação e não querem aprender. Por quê? Ficam na posição de vítima e não querem aprender a lição. Então, se não for pelo amor, será pela dor. Essa é a natureza da nossa evolução e estamos aqui para isso. Há 1000 processos de reajuste. Para melhor compreensão do estudo, segundo a diretiva que traçamos para este trabalho, organizamos o gráfico seguinte, no qual apresentamos modestos apontamentos relativos ao modo pelo qual a criatura será compelida, mais cedo ou mais tarde, ao necessário reajuste. E aí eu vou mostrar aqui, ó, esse gráfico que ele fala é isso aqui, que está aqui, né? Processos de reajuste. E aí ele coloca 3 situações, né? Que como é que eu vou sair do meu comodismo, da área de conforto para evoluir. Aí ele fala, primeiro, os processos coercitivos, que são esses, né? Pelo cansaço, pelas aflições, pelo sofrimento, pelo cárcere, porque eu também posso viver numa prisão mental daquele vitimismo eterno que eu acho que minha vida é só lamúria, é só tristeza e pronto, eu fico presa naquilo. Até chegar um dia que eu vou me tocar, que não vai cair um raio, que não vai ter um milagre e eu quero sair daquela situação. Outro processo que faz também a gente melhorar são os espontâneos, e esse a gente vê tão menos, né? Que é o que? É pela boa vontade, pelo acanhamento e pelo esforço. E esse esforço é diário. Essa reforma íntima, esse desenvolvimento é diário, não tem fim. Então, se uma pessoa vem fazer o evangelho um mês, uma semana e depois para, não vai adiantar. Tem que fazer sempre. Naquela semana vai adiantar. A pessoa vai ficar super bem. Tá travando aqui no YouTube? Deixa eu abrir o chat. A pessoa vai ficar super bem, né? Mas depois vai cair no desânimo. Aí volta novamente. Então, é um esforço diário. Não existe milagre. Tá travando, né? Eu tô sentindo aqui a imagem travar. É uma pena. É o meu celular, gente. Eu vou ter que ver se eu arrumo esse computador. Ou então eu vou trocar. Semana que vem eu vou colocar o YouTube no iPad e o Insta no celular para ver se melhora. Combinado? No próximo evangelho eu vou fazer isso. E aí, continuando. E os processos expiatórios, ou seja, de uma forma ou de outra eu tenho que evoluir. E se não for pela forma, pelo amor, que são os modos, é o processo espontâneo, ou se eu não for nem pela dor, aí vem o processo expiatório, que é o quê? Mongolismo, paralisia, hidrocefalia, cegueira e idiotismo. São aquelas pessoas que vivem uma vida vegetando. Então, a gente tem que pensar muito como que a gente está levando a nossa vida, porque se não for pelo amor, a gente recebe vários chamados. E se a gente não quiser ir, de uma forma ou de outra, vai chegar o momento que eu vou ter que evoluir. Porque o nosso pai é um pai educador. E o que é uma vida de 100 anos, por mais que eu esteja, né, aí no mongolismo, vegetando, para um espírito imortal, para um espírito que tem 300 mil anos. Então hoje a gente vê algumas coisas e poxa, tadinho, poxa, que vida injusta. E aí é somente nesse momento que aí a gente tem uma explicação, né? Uma coisa coerente para entender que Deus é justo, sim.
Aquelas criancinhas que nascem, passam fome e morrem, sofrem tanto. Meu Deus, cadê a justiça divina? Cadê, Senhor? Eu não entendo o que está acontecendo, não estou entendendo nada. Mas quando eu entendo esse processo que eu tenho de evolução, eu entendo que em tudo que Deus faz, Deus é perfeito. E quem não for pelo amor, não for pela dor, porque existem pessoas que a gente sabe, sofre e ainda fica no vitimismo e não cresce, não amadurece. Eu vou ter que ir de alguma forma, porque Deus fala, o que a espiritualidade fala? Que ninguém ficará sem evoluir. Ninguém será deixado para trás. Ou seja, vai chegar um momento que não existirá umbral, não existirá espírito trevoso, porque todos eles também irão evoluir. Em certos casos, nos processos que denominamos de coercitivos, a própria criatura se cansará um dia da monotonia de uma vida superficial, para não dizer de uma vida futilizada. Ou seja, quando eu vivo, nessa vida de coisas fúteis, naquela monotonia, nossa, eu tenho um tédio na minha vida. E aí é nesse momento que eu garanto para vocês que o que está faltando é a gente preencher nosso coração com as coisas espirituais. Aí tem gente que fala na questão da depressão, que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui agora. Depressão, a gente sabe que tem fatores também hormonais, genéticos, isso aí é outra coisa. Eu estou falando daquela pessoa que está com aquela depressão decorrente de uma vida fútil, de uma vida inútil. Se eu não tenho uma meta, se eu não tenho um objetivo, eu vivo para o nada, eu vou ter uma vida monótona. Eu vou ter uma tristeza, aí eu posso entrar na depressão. Agora, se eu vivo na rotina, trabalho casa e não procuro algo a mais, eu tenho a sensação de que a minha vida está passando e eu não estou vivendo. E aí isso falta na minha vida, essa questão espiritual. Nós somos filhos de Deus. Nós temos um coração feito por Deus. Nós temos tudo criado por Deus. Então, se nós ficamos longe do nosso Pai Celestial, vai chegar um momento que eu vou sentir tá faltando alguma coisa na minha vida e eu não sei o que é. E a gente não percebe que pode ser isso, que na maioria das vezes é isso. Como decorrência do reconhecimento da inutilidade do sistema de vida, sobrevirão fatalmente o esgotamento e o cansaço. Aquele cansaço emocional, aquele cansaço psicológico. O homem despertará então ante a realidade da sua destinação superior dentro da eternidade. Essa destinação falar-lhe-á em silêncio no altar da própria consciência, do imperativo de valorização do tempo que o Senhor da vida lhe concedeu com a atual experiência reencarnatória. Então, sob o amparo de abnegados servidores do Cristo, iniciará esperançoso o trabalho de auto-renovação. Ou seja, quando eu tenho essa consciência de que algo está faltando na minha vida, eu começo a procurar, eu começo a me esforçar, eu quero buscar o meu melhoramento, aí sim esses servidores de Cristo, os assistentes, os anjos celestiais, eles virão em nosso auxílio, porque eles estão percebendo que nós estamos nos esforçando. De modo geral, entretanto, as aflições e sofrimentos são sempre os grandes amigos da criatura fútil ou desviada. Já perceberam como uma pessoa fútil, ela passa mais desespero no sofrimento? Uma pessoa que não tem um esclarecimento, uma consciência disso tudo que a gente está falando. Ah, acabou o namorado, pronto, vou me jogar lá da ponte. Ah, perdi meu emprego, pronto, vou morrer. Sabe assim, o desespero, a falta de fé. Porque quando, assim como existe a fé positiva, existe a fé negativa.
porque em alguma coisa nós temos fé, né? Quando eu tenho uma fé positiva, que eu sei que tudo vai dar certo, porque eu tenho confiança nas coisas de Deus. Mas quando eu não tenho essa confiança, eu ponho a minha fé na dúvida, no desespero, na ansiedade, né? Aí gera aquela ansiedade na minha vida. As grandes provas, as lutas acerbas em que colhemos aquilo que semeamos, funcionam testemunhando a harmonia da lei divina, à maneira de abençoadas trombetas, concitando-nos a grande batalha contra nós mesmos, a fim de vencermos os inimigos que pelejam contra o nosso coração, querendo perturbar a marcha ascensional do Espírito Eterno. Tem gente que me procura, são pouquíssimas pessoas, mas acontece de me procurar. Nossa, eu estou fazendo evangelho, mas essa noite, ou essa manhã, ou essa tarde, apareceu isso, isso e isso que me deixou aqui. Sei lá, eu fiquei esquisita, alguma coisa aconteceu. Por que isso aconteceu? Se eu estou fazendo evangelho. E olha só, o que esse parágrafo aqui fala exatamente sobre isso. Que nós estamos sempre, a gente tem que estar sempre pronto às grandes batalhas, né? Principalmente contra nós mesmos, a fim de vencermos os inimigos que pelejam contra o nosso coração sempre. Eu sempre vou ter uma peleja, como o Martins Peralva diz aqui, desses inimigos ocultos, até os que são encarnados também. Então vão vir alguns desentendimentos, algumas aflições. E é para isso que eu estudo, que eu me conecto com Deus, porque eu quero estar preparada por esse momento. Agora, se eu acho que eu vou fazer evangelho, eu vou para a igreja, eu vou para o centro espírita, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou ler, vou estudar, vou minha mediunidade top das galáxias, e depois nada mais de aflição vai acontecer na minha vida, eu tenho uma triste notícia para te dar. Isso nunca vai acontecer. Você nunca, ninguém aqui nunca vai estar livre de passar por algum aborrecimento nessa vida. Porque essa vida é para isso, para a gente aprender. E nós estamos aqui nos fortalecendo. O que existe mais em manicômio, como psicóloga, eu estudei isso, são pessoas que tinham essa fé. Nossa, mas eu estou agora fazendo tudo certo. Eu estou cumprindo os mandamentos de Deus. Eu estou indo fazer as minhas obrigações na minha igreja, na minha instituição, onde quer que seja. E agora pronto. Eu estou liberada de aflições, porque Deus me protege, Deus me ajuda, que nada vai acontecer. E aí quando vem a primeira aflição, a pessoa não entende, a pessoa não aceita. Por exemplo, uma pessoa que é muito cristã, muito, quase um Paulo da vida, né? O apóstolo Paulo. E aí vamos supor que ela está grávida e o filhinho nasce depois de um mês, vem a desencarnar. Aí o que uma pessoa dessa vai pensar? Ela vai entrar num desespero tão grande. Cara, como assim? Eu passei a minha vida inteira dedicando a minha vida a Deus, com Jesus, eu fiz tudo certo, eu nunca traí, eu nunca roubei, eu nunca falei mal dos outros, eu nunca cobicei nada. E por que isso está acontecendo na minha vida? E aí a pessoa entra em parafuso e não entende. E aí o pior vai ser enlouquecer mesmo, surtar e ir para o hospício. Mas a maioria também, o que acontece? Isso tudo então é mentira, eu vou largar tudo porque nada disso adiantou na minha vida. Aí eu saio da minha religião, da minha instituição, daquilo que eu estava fazendo para me fortalecer, largo tudo e não quero mais saber de nada. Entendem o perigo disso? E aí é o que mais os espíritos obsessores eles querem. Venha, minha irmã, venha para cá, você está certa. Deus é injusto ou Deus não existe? Fica aqui com a gente, vem cá. Então assim,
Vamos sair do vitimismo, vamos sair da questão, ai, minha vida é tão injusta. Não, as aflições aparecem para todo mundo. O que muda é a forma que a pessoa lidar com aquilo. E aí eu vou continuar. Eu tô vendo que no YouTube vocês estão com conversas paralelas. Quem estiver passando mal, fica quietinho que os espíritos daqui, servos de luz, vai aí na tua casa te ajudar, tá bom? Vamos focar no estudo, porque até essas interferências podem ser para atrapalhar, tá bom? Amém. Então eu vou continuar. A guisar de exemplificação, sugerimos a leitura do capítulo Proteção Educativa do livro Pontos e Contos. Quantas vezes também, entre as grades de uma prisão, almas empedernidas se reajustam devidamente, retornando depois à sociedade, de onde foram banidas, entretanto, na condição de elementos regenerados e úteis. Esse conto de proteção educativa, o que ele fala? Eu tenho que ficar olhando para o Instagram, porque daqui a pouco vai dar 1 hora e vai encerrar. Proteção educativo é um conto no livro Pontos e Contos, né, que vai falar de uma família. Ela recebia uma proteção espiritual e mesmo assim aquela família, ela tinha, porque tem os familiares da gente, né? Tem os espíritos evoluídos que querem abraçar a nossa causa por amor a nós. E aquela família tinha uma casa maravilhosa, não passavam necessidade, eles tinham tudo o que queriam, mas eles não percebiam essas coisas, só sabiam reclamar disso, daquilo, do fulano, e é uma briga, aquela briga. E aí vem os espíritos superiores para falar para aqueles familiares que estavam ali protegendo aquela família, falar, olha, vocês estão perdendo tempo aqui, vamos dar vamos dar uma passeada por aí, vamos colocar assim, e vamos deixar essa família por eles mesmos, porque eles estão precisando perceber que o movimento deles, tudo que eles estão fazendo está errado, porque você está fazendo tudo para eles e mesmo assim eles não estão enxergando Deus na vida deles. Então a gente vai ter que pedir para você se retirar e deixar eles por conta própria, porque eles precisam aprender, eles precisam entender que eles estão reclamando, né, de barriga cheia. E acontece isso, esse espírito sai morrendo de sofrimento, ai meu Deus, tadinho deles, mas segue a espiritualidade. E aí o que acontece? Vira um pandemônio naquela casa, o que era ruim ficou pior, era briga atrás de briga, começou a discussão, aí que o negócio ficou feio mesmo. E tinha essa mãe, né, a dona da casa ali, que tinha os filhos, o marido, ela era a que mais reclamava. E quando tudo ficou pior ainda, o que ela percebeu? Que ela tinha uma tranquilidade, de certa forma, e agora nem aquilo ela tinha mais. Então ela percebeu que ela tinha que fazer algo na vida dela para melhorar aquela situação. E aí ela buscou se ajudar primeiro para poder ajudar os familiares. Entendem que essa proteção, ela também tem que ser educativa. Por quê? Porque chega um ponto que se meu mentor ficar me protegendo muito, eu não vou evoluir. Então, por isso que mentor não é babá de ninguém. Não adianta fazer coisa que você sabe que vai trazer transtorno na sua vida e depois ficar pedindo para os anjos do céu te ajudar. Porque a gente tem que passar por certas situações. Eu tenho os meus mentores. Vocês acham que eles vão me falar quando eu vou fazer alguma coisa que eu vou me arrepender depois? Eles vão falar aqui, não faça isso não. Eles vão deixar eu ir, porque é ali que eu vou aprender e não vou fazer nunca mais. Então, assim, a gente tem que entender esses mecanismos na nossa vida. Como vemos, diversos e variegados são os fatores, variados, né? São os fatores psicológicos que cooperam nos serviços de reajuste espiritual, libertando milhares de criaturas da nefasta influenciação dos espíritos menos esclarecidos. Referindo-nos aos processos coercitivos, catalogamos em síntese o cansaço e o sofrimento, a aflição e o cárcere.
Entre os espontâneos, lembramos a boa vontade, a vergonha e o esforço do próprio indivíduo. Algumas vezes o sentimento de dignidade dirige-se à consciência do homem transviado, compelindo a compostura e o reajuste. Entre os processos expiatórios, mencionamos as reencarnações dolorosas, expressando-se por vários tipos de enfermidades, todas elas inibitórias de plena manifestação de inteligência. Sugerimos como exemplo profundamente elucidativo a leitura ainda no livro Pontos e Contos, do capítulo Grande Cabeça. Esse conto, Grande Cabeça, vai contar a história de um advogado, que ele era muito inteligente, mas tudo que ele fazia na vida dele era com interesse somente nas questões financeiras. E ele tinha uma mãezinha que vivia falando para ele: meu filho, vai trabalhar para o bem também, aproveita a sua inteligência que você tem e ajuda as pessoas necessitadas. Não fica só pensando no dinheiro e no retorno financeiro. Usa também de caridade. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Do advogado. E ele fez tantas coisas, ajudou tanta gente a fazer coisas erradas, cobriu essas coisas todas, que quando ele foi reencarnar, ele nasceu com aquela doença que a pessoa fica com a cabeça grande. Eu não sei agora o nome, não sei se é mongolismo. Aqui fala grande cabeça, né? E ele vê uma criança com a cabeça muito grande porque ele tinha tanta inteligência que inflamou, inchou e ele reencarnou dessa forma. O mongolismo, a paralisia, a hidrocefalia, a cegueira e o idiotismo são formas compulsórias de reajuste expiatórios. É a hidrocefalia, né? Acho que é. Então essas questões são coisas que nem tá falando aqui. Olha, gente, Instagram 30 segundos. Eu vou encerrar e retornar, tá? Beijo, fiquem aí que eu vou voltar. A gente parou falando sobre a grande cabeça, né, do caso do advogado. E aí, terminando esse capítulo, ele termina falando: criaturas que abusaram da relativa liberdade que o Senhor da vida lhes concedeu, voltam depois ao vaso físico pela reencarnação em situações realmente dolorosas, a fim de que, no capítulo do sofrimento, aprendam a valorizar o tesouro da vida. Então, se hoje eu estou abusando do meu livre-arbítrio, se eu não estou fazendo a minha parte na minha evolução, me esforçando, com certeza eu vou ter que voltar e refazer tudo de novo. E aí eu fiz algumas anotações aqui. E eu já não entendi nem o que eu anotei. Então o estudo termina aqui, né, falando sobre essa questão do reajustamento. Ele começa falando sobre os ambientes que nós vamos frequentar como médios, a gente tem que ter muito cuidado. E a gente terminou falando dessa questão desses chamados que a gente recebe, né, que pode ser pela dor, pelo amor, e se não for por nenhum dos dois, a gente vai ter uma reencarnação expiatória mesmo. Parou, então vamos lá. Já tá todo mundo aqui. Fechem os olhos. Agradecer a espiritualidade por mais esse momento. Agradecer a Jesus, nosso mestre amado. Que todos possam sentir os mentores auxiliando, possam sentir os anjos celestiais, a harmonia, a paz.
Temos um irmãozinho, um espírito de um rapaz jovem, que ele passou por coisas que nós estudamos hoje, passou por uma reencarnação como médium e sem preparação entrou no mundo mediúnico. Eu vou deixar ele falar por ele mesmo, tá bom? Obrigada, meus irmãos. Estou aqui com muita alegria. Estou aqui para auxiliá-los no que for preciso. Estava escutando os estudos e algumas lágrimas recorreram pelo meu rosto. Algumas emoções de outras vidas. Deus me ajudou, me auxiliou e me instruiu para trabalhar com a mediunidade. E quando eu percebi esses dons mediúnicos em minha vida, eu explorei cada habilidade, pratiquei com afinco, me esforcei em todos os caminhos, mas o principal eu deixei de lado, que foi caminhar com Jesus, a mediunidade com Jesus, como vocês estão estudando. Quero parabenizar a vocês por estarem nesse esforço e nesse caminho tão abençoado. Me perdi nesse caminho que às vezes tão tortuoso e tão sedutor. Fui influenciado por falanges trevosas, enganei as pessoas, o que era para curar, eu destruía mais ainda. Eu seduzia as pessoas para elas me darem dinheiro em troca dos meus dons mediúnicos. Entrei nos vícios das drogas, das bebidas. A minha mediunidade não parava e cada vez mais eu me perdia, porque eu era cada vez mais subjugado pelas falanges trevosas. Eu vi a desencarnar, me encontrei em submundos, sofrimentos, angústias. Passei anos querendo entender, pedindo por justiça, mas o principal eu ainda não fazia. Não pedia a Jesus, não pedia a Deus, e cada vez mais eu me perdia. Então, quando já estava cansado de tanto sofrimento,
Chamei pela minha mãezinha. Minha mãezinha veio com os espíritos de luz e eu pude enxergar consegui ser resgatado, auxiliado, consegui me curar e consegui entender o quanto eu deixei Jesus de lado em minha vida e que só bastava Ele. A espiritualidade foi tão boa comigo. Hoje eu sei o quanto eu errei. Já passei por outra reencarnação, uma reencarnação expiatória. Eu nasci cego, eu nasci surdo, eu só podia falar, mas eu não podia ouvir e nem ver. Eu só conseguia sentir o amor das pessoas por mim. Deus fechou meus olhos físicos, mas abriu meus olhos espirituais mais uma vez. Então eu enxerguei Deus, eu enxerguei Jesus e não me perdi novamente. E retornei ao lar espiritual com tanta gratidão. A vida é tão rápida, o mundo espiritual é tão intenso, tão bonito quando nós estamos com Jesus. Então, estou aqui para lhe falar a todos vocês: nunca deixem Jesus sair do coração. Olhem para o bem em todas as pessoas. Levem o amor a todas as pessoas. E ajudem, se preparem, se fortaleçam, porque a seara é grande, o serviço mediúnico é tão bonito quando é com Jesus, essa luz que emana desse amor, desse trabalho. Agradeço esse momento. Conheci os mentores de vocês e eu posso dizer que vocês estão bem amparados. Então não desistam, sigam em frente. Se vocês pudessem ver a luz que é tão intensa, tão bonita de cada um, vocês iriam entender bem a expressão de Jesus quando Ele nos falou: que brilhe vossa luz, não deixe ela se apagar. Eu choro, mas é de emoção, não é de tristeza.
é de gratidão ao meu Pai, gratidão a Jesus. E por mais essa oportunidade de poder falar e ser ouvido. Boa noite. Amo todos vocês. Que assim seja. Vamos terminar nossa prece. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada por esse espírito amigo. Tão lindo ver a vida que ele passou, o seu resgate. Obrigada por essa oportunidade de termos essa comunicação. Obrigada por esse momento de aprendizado. Obrigada, Senhor, por mais um estudo, mesmo com as dificuldades eletrônicas. Só temos que agradecer por mais esse momento. Que nós possamos ter uma semana abençoada, com Jesus em nossos corações. Que a nossa mediunidade seja sempre com disciplina, com amor. E que a nossa mediunidade possa ser sempre com Jesus em nossos corações. E que essa mensagem desse Espírito, que a gente não esqueça, que a gente lembre todos os dias o tanto que o trabalho da espiritualidade, os desígnios de Deus são perfeitos. E o tanto que Jesus é misericordioso com todos nós. Agradecemos e encerramos mais um estudo mediúnico, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Vou abrir aqui os comentários. Até encheu, né? A gente tinha 600 pessoas no estudo. Subiu. Agradeço a participação de vocês. Deixa eu até beber uma água fluidificada agora. Eu tô na live, porque senão é que nem o Gabriel aqui tá rindo. Ele tá falando, se você não estivesse numa live, você estaria chorando horrores, que eu te conheço. Ai, Gabriel não perde uma. Não perde uma. É por isso que eu tenho o Gabriel, gente. Porque quando eu fico muito assim emotiva, quando eu passo por situações como essa, é ele que vem e faz eu rir. E aí eu fico chorando e rindo ao mesmo tempo. Até passou a dor de cabeça, né, Sabrina? Eu senti muitas pessoas aí chorando junto comigo. Comigo não, né? Com o espírito, porque a princípio era ele, mas depois foi eu mesmo, né? Quando ele desvinculou. E quando a gente... cada um tem a sua forma de sentir a mediunidade, né? E quando eu faço uma psicofonia, eu vou falando e sentindo e vendo tudo que o Espírito está querendo me passar. A dor de cabeça passou de todo mundo aí, né? Da Sabrina, da Nath. Chorou muito, né, Lu? Foi lindo. Como a Cida falou, né, Cida? Cada vez mais
as mensagens vão se intensificar. E que bom, porque sempre vem um espírito com um ensinamento. Até a Cida que a Durona chorou, eu tinha certeza. Quando a gente fazia quando eu participava de prática mediúnica em centro, eu sempre fazia uma psicografia para vir esses ensinamentos, né? Agora, é que nem eu falei para vocês, por isso que eu também parei com a psicografia. Existem formas que é mais sentido, né? Como um espírito poder falar por ele mesmo, é muito mais lindo, assim, é muito mais sentido. A mudança de voz, a voz mudou, gente, eu nem percebi, eu só deixei ele falar e fui vendo, e fui sentindo, e escutando, e nossa, e vocês percebam, ele sofreu, ele fez coisa errada, ele sofreu, passou no submundo, mudou, depois eu vou ver o vídeo então, porque eu fiquei assim, tão absorta ali, vendo as imagens e sentindo as coisas dele, que é como se não, né, literalmente, né, eu ficasse assistindo de fora. Me entreguei, exatamente. E ele sofreu, mas olha no que ele se transformou hoje. Quem pôde vê-lo, né? Que espírito lindo, que espírito iluminado. E ele falou, né, dos mentores, da luz de cada um. Ai, Érica, perdeu. Acabamos de falar os números aí da Mega Sena, mas eu não vou nem deixar salva a live. Tô brincando, Érica. Falou dos mentores. A luz roxa pode ser violeta, não? Que é a questão... isso, inclusive, eu estava escrevendo o capítulo da minha última aventura no hospital com a minha filha, porque agora vão vir os outros hospitais, né? Que eu sempre fiz, em coisas até passadas. E existe uma luz violeta que aparece quando a gente também está em alguns trabalhos mediúnicos, que é do nosso terceiro olho, do nosso chakra frontal. É a violeta, né? Ela fica mais intensa. Algumas pessoas podem perceber exatamente. Anotou os números, né, Nazaré? Então é isso, gente. Eu vou beber água, vou refletir em cada palavra que o Espírito passou aqui e deixou, porque foi muito bonito e muito emocionante, realmente. Um beijo para vocês. Nunca, né, vislumbrar? Pois é, hoje é incorporada, Para mim, eu vejo mais a questão da incorporação do que... acho que é mais fácil da gente perceber, entender, falar em incorporação do que a psicofonia, né? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, desculpem quem eu não vi os comentários. Ateliê Framboesa Cakes, ajudo. O que eu puder ajudar, eu ajudo, tá bom? Hoje é a segunda quarta do mês. Gente, porque a segunda quarta... Não, é a primeira. Então, na próxima quarta, dia 14... para quem faz o estudo mediúnico, vai ter visita dos servos de luz, tá? E eu vou... uma coisa que eu vou fazer, que os servos de luz me orientou, e que eu achei bem legal, assim como eu estou escrevendo os relatos no hospital, eu vou escrever as visitas. Claro que eu não vou dar nome de ninguém. Então, vocês vão ler algumas coisas que eu vou escrever e podem se achar ali, tá bom? Não assustem,
mas eu vou fazer com todo amor e carinho, não vou botar o nome de ninguém, e o máximo, se eu colocar, eu troco o nome, como foi o capítulo que eu passei hoje para Nazaré. A Nazaré tá vendo tudo com antecedência. Então, como hoje, eu mudei o nome da pessoa, e sempre vou fazer isso nos meus relatos, tá bom? Então, fiquem com Deus, beijo, e sexta ou sábado a gente vai ter outra live aí, tá bom? Surpresa, né? Mais provável no sábado. Beijo, vou encerrar, tá, gente? Eu vou deixar salvo assim.